meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui, irmã Deise Messias Pimenta, para deixar uma porçãozinha da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu vou estar lendo o livro de João 6, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje? A partir do versículo 5 de João 6, está escrito assim: Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então, irmãos, vamos começar fazendo uma pergunta para nós mesmos. O que você faria se estivesse no lugar desse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos? O que você faria? Você entregaria o seu lanche para Jesus? Eu acho que você me diria que sim, né? Sim, eu entregaria, eu daria, né? Agora eu te faço outra pergunta. O que você tem feito com o que você tem hoje? O que você tem feito com aquilo que você tem hoje? Com seu carro, com a sua moto, com o seu dinheirinho que está lá guardadinho. O que você tem feito? Você tem colaborado com a obra missionária? É isso que nós temos que estar sempre preocupados. Eu tenho colaborado com a obra missionária? Então hoje eu gostaria de destacar as atitudes do jovem que se prontificou a contribuir com os elementos de um dos milagres de Jesus. Jesus, obviamente, não dependia daquela contribuição para fazer o milagre, mas a participação do rapaz em dar alguns pães e peixes nos ensina que Deus quer que o homem participe. Ele quer que eu participe, ele quer que você participe da obra dele, que faça parte dos milagres que ele tem a realizar. Então, uma coisa que a gente pode aprender com esse rapaz: ele estava preparado. Ele saiu de casa, ele pensou: vou levar algo para comer. No meio daquela multidão, ninguém pensou em levar alimentos. Ele foi o único que foi encontrado com algo que poderia alimentar alguém. Muitas pessoas param no meio do caminho. Muitas pessoas começam a seguir Jesus e de repente desistem, porque entendem que não estão preparadas. Mas o preparo aqui é um preparo espiritual, de preparo que vem por meio de uma vigilância, de você pensar: o que eu preciso estar municiado? Ele entendeu que ele precisava levar alimentos. Você para pensar quando você vai sair de casa, o que você precisa levar? Você se prepara? Temos que pensar nisso. Outra coisa que nós podemos aprender com esse rapaz: ele estava perto de Jesus. O menino só escutou o que Jesus disse aos discípulos
porque ele estava ali pertinho. Quando Jesus pergunta: o que vamos dar para essas pessoas se alimentarem? Ele se apresenta, ele fala: eu tenho o que comer. A obra do Senhor necessita de pessoas que estejam perto do Senhor, pois somente aqueles que estão próximos podem ouvir a voz suave do Mestre. Muitas pessoas não ouvem e nem compreendem a voz do Mestre porque estão longe, estão distantes de Deus. E os seus corações estão voltados para coisas do mundo e por isso passam despercebidos das coisas do Senhor. Outra coisa que aprendemos com esse jovem: ele se apresentou. Isso mesmo. Ele me faz lembrar daquela passagem de Isaías 6. E agora, quem enviarei? E quem há de ir por nós? O menino se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus queria realizar. É lógico que Jesus não precisava de nenhum de nós para realizar a sua vontade, mas pela sua infinita misericórdia, ele nos dá a oportunidade de fazer parte de seus grandes milagres. Você já pensou nisso? A oportunidade que Deus nos dá de fazer parte de um milagre? E também quer que cada um de nós faça parte e não nos acomodemos. Ele não quer servos acomodados, ele quer servos participantes. Outra coisa que nós aprendemos com esse rapaz: ele pensou nos outros. O lanche era dele. Ele se preparou, ele comprou os pães, ele comprou os peixes, preparou, botou na bolsa dele. Mas na hora que ele viu a necessidade, ele se apresentou. Ele poderia muito bem pegar o seu alimento, se assentar embaixo de uma árvore e saciar sua fome. Mas ele não foi egoísta. Ele não pensou apenas em si mesmo. Deus sempre coloca algo em nossas mãos para que ajudemos outras pessoas. Se formos egoístas, perdemos o privilégio concedidos e recebidos. Nunca esqueçamos que tudo que temos provém de Deus e a Ele tudo pertence. Outra coisa que aprendemos com esse rapaz: ele creu em Jesus. Ele colocou tudo que tinha nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Olha que atitude linda desse rapaz. Era o que ele tinha, foi o que ele se preparou. Era tudo o que ele tinha, queridos. Não tinha mais nada. Cinco peixes, né? E os dois peixinhos. Olha só, eu estou me enrolando agora aqui. Deixa eu aqui acertar isso, né? 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo o que ele tinha para poder passar para os outros que estavam ali. Só de homens, né? 5.000 homens. E ele colocou tudo nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre. Não teve receio de perder, não teve medo que Jesus falhasse, pois a grande realidade é que Jesus nunca falha. E olha que o que ele tinha não era tanta coisa assim. Para ele, dava para alimentar ele ali um dia, naquele dia somente. Era a refeição do dia dele. Mas era tudo que ele tinha. Então precisamos crer em Jesus. Precisamos continuar confiando em Jesus. Não podemos nos apegar a
coisas pequenas. Ah, mas vai fazer falta. Creia em Jesus, porque o milagre está nas nossas mãos, porque Jesus quer que participemos desse milagre. Essa palavra, irmãos, é um texto que ele não é tão grande, mas que ele nos traz uma grande lição de pegar o pouco que temos e dividir com quem está necessitando, crendo em primeiro lugar no milagre que Jesus vai realizar através do que você tem, do que você pode participar. Então, eu imagino que depois de ter realizado aquele grande milagre, Jesus deve ter chamado aquele garoto para mais perto de si. Fica perto de mim, meu jovem. E devolveu a ele o alimento que estava doando, em quantidade muito maior. Veja só, como se multiplicou a ponto de sobrar. Então, quando colocamos a nossa vida e as nossas coisas à disposição do Mestre, ele sempre nos retribui em quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade melhor. E é justamente isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, porque nós nos colocamos à disposição do Senhor com tudo aquilo que temos, por menos que possa ser, mesmo que você tenha pouca coisa, é esse pouco que Jesus quer usar para fazer o milagre que Ele precisa. Guarda essa palavra no teu coração e se prepara para quando Jesus te chamar para contribuir, você esteja preparado. Deixa o teu like e guarda essa palavra no teu coração.